Olá, voltamos para a nossa terceira parte, da nossa aula, por noções de economia monetária. E eu quero dar uma pincelada com vocês sobre os agregados monetários, mas principalmente como eles são classificados na economia brasileira. Vamos lá? Bom, primeira coisa que vocês devem entender é o que é liquidez. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar algumas definições nem tão precisas. Então eu estou trazendo aqui um ou dois slides para auxiliá-los. Vamos lá? Bom, liquidez é a disponibilidade de dinheiro para uso. A definição mais simples é essa. Então, o que significa um ativo de maior liquidez? É um ativo de alta liquidez, né? É um ativo que facilmente pode ser convertido em dinheiro e esse dinheiro utilizado para consumo. Logo, a moeda, o dinheiro, é o ativo sempre de maior liquidez, tá? Que é o que eu estou falando aqui, ó. A moeda oficial, no caso do Brasil, o real, é a que apresenta a maior liquidez. Todos os ativos financeiros terão algum grau de liquidez menor que a moeda. Por quê? Porque eles precisam de algum tempo para serem transformados em dinheiro, em moeda, e aí sim possibilitar o consumo, né, o uso. Se isso é verdade, portanto, nós podemos organizar, classificar esses ativos de acordo com o seu grau de liquidez. Esses ativos, como nós já vimos, são chamados de agregados monetários. E também como quase moeda. Por quê? Olha lá. Apesar de não serem considerados moeda em sentido estrito, apresentam algumas características da moeda em sentido amplo. Ou seja, eles podem ser até transformados em moeda, eles possuem poder, função de reserva de valor, também de unidade de conta em alguns casos, tá? Então lá, todos os agregados, né, todos os ativos financeiros, eles são classificados da seguinte forma: de M0 até M4, sendo M0 como a própria moeda em poder do público que nós chamamos de PMPP, ok? Então, a moeda oficial que está circulando na economia de forma pura, sem ser transformada em nenhum investimento, ela é contabilizada aqui em M0. M1 soma M0, ou seja, papel, moeda e poder do público, com os depósitos à vista nos bancos comerciais. Então, tudo aquilo que está depositado no banco comercial é somado à moeda de circulação na economia, e aí nós chamamos de M1. Esses dois, M1 e M0, nós chamamos de meio de pagamento restrito. É a totalidade de meio de pagamento que está mais facilmente disponível para utilização. Se eu pegar M1 e somar o depósito realizado na poupança e os títulos privados, ou seja, emitidos por instituições depositárias, instituições privadas, nós teremos o que nós chamamos de M2. Se nós pegarmos M2 e somarmos as cotas de fundos de renda fixa e operações compromissadas com títulos federais, aí nós temos M3. E M4 surge da soma de M3 com títulos federais em poder do público. Tá? Esses três últimos, M3, M2 e M4, nós chamamos de quase moeda. Vamos lá. Aqui, meio de pagamento amplo, né? Mas aqui em meio de pagamento restrito, nós temos somente as moedas. Ah, professor, mas uma parte está depositada. Ok, vai lá sacar que o dinheiro está útil para você, está disponível. Ou usa o seu cartão no débito. Né? Então ele é um dinheiro disponível. A gente só precisa diferenciar a moeda física daquela que está ali depositada. Só isso. Por isso que tem M0 e M1. Tá? Entretanto, ambas estão amplamente disponíveis, igualmente disponíveis. Já de M2 e M3, eu tenho a soma aqui de ativos financeiros, de aplicações essas que demandam certo tempo para serem convertidas em dinheiro e aí estarem disponíveis para uso. Por isso que elas são quase moedas, tá? E não uma moeda propriamente dita. Olha lá, M0 e M1 são meios de pagamento de liquidez imediata que não rendem juros. M0 também é chamado de moeda manual ou corrente. É o estoque de papel moeda em poder das pessoas. M1 são os depósitos mantidos em conta corrente nos bancos comerciais, moeda escritural ou bancária. M2, M3 e M4, como nós já vimos, são quase moedas e elas rendem juros.
Certo, vamos falar agora sobre a política monetária. Mais uma vez, para deixar bem claro, trata-se de noções gerais introdutórias que vocês aprofundarão nas disciplinas sequenciais a esta. Macro 1, macro 2, tá bom? Olha lá. O objetivo da política monetária é gerir a oferta de moeda por meio do sistema monetário que fornece os instrumentos de gestão dessa moeda e também os mecanismos de transmissão dos seus efeitos. Exemplos de gestão da oferta de moeda, olha lá. Um indivíduo faz um depósito à vista. Se ele fizer um depósito à vista, nós não teremos uma criação ou destruição de moeda. Apenas uma transferência de moeda manual para escritural, ou seja, de M0 para M1, não é isso? Um indivíduo faz um depósito na poupança. Ele está tirando moeda de circulação e investindo em uma aplicação financeira. Ele tira de M0 e transfere para M2, né? Então, existe uma destruição de meios de pagamento. Os meios de pagamento, vocês viram lá, restrito, eles são M0 e M1. Se eu estou tirando de M0 e mandando para M2, M3, M4, eu estou destruindo meios de pagamento. Estou diminuindo meios de pagamento disponíveis para consumo imediato na economia. Pois os depósitos a prazo não são considerados meios de pagamento. Um banco compra títulos públicos possuídos pelo público. Ocorre a criação de moeda, pois aumenta a quantidade de moeda manual em poder do público. O que ele está fazendo? Ó? Um banco do sistema, ou seja, sistema bancário, está indo no público e comprando títulos. Quando ele faz isso, ele retira ele investe em um ativo de M2, M3 ou M4 e em troca ele paga dinheiro, M0 ou M1. Então ele está injetando moeda na economia, está criando moeda. Daí nós podemos calcular M1 da seguinte forma, olha lá, nossos meios de pagamento restritos da seguinte forma. Somando PMPP com DV, que é exatamente o que está lá naquela tabela. M0, né, mais DV, que é a quantidade de depósitos à vista, ou que nós também chamamos de moeda escritural. Tá? Mas como que nós calculamos o papel moeda e o poder do público? Olha lá. A palavra público, como eu já adiantei para vocês, é utilizada no contexto do sistema monetário para designar o conjunto de agentes econômicos que não se constitui como banco comercial. Então, tudo que não for banco comercial é considerado público. Bancos comerciais são bancos legalmente autorizados a receber depósito à vista. Logo, nós entendemos como público famílias, empresas, governo, banco de investimento e outras instituições financeiras não bancárias. Então, para calcular a PMPP, nós precisamos calcular a PMC e dela retirar a CMSB. PMC é o papel moeda em circulação, né? Tudo aquilo que está circulando na economia. E o CMSB é o caixa em moeda corrente do sistema bancário. Ou seja, são os encaixes do sistema bancário. PMC se refere ele pode ser calculado pela diferença entre o total da moeda emitida, PME, e a parte da moeda emitida que fica retida no Banco Central. Então, o Banco Central ele decide emitir uma quantidade X de reais, só que uma parte dessa emissão, ele, por conveniência da política monetária, ele decide reter consigo mesmo uma parte desse montante. Um ponto interessante é que quando o Banco Central não faz essa retenção, nós teremos que PM será sempre igual a PMC. Tá? Por quê? Porque se ele não faz a retenção, ó, CBC vai ser zero, não é isso? Então, PMC será igual a PME. Por isso, em alguns livros, principalmente aí na contabilidade social, você vai ver essa fórmula aqui e não essa outra. E não essa aqui. E não essa, né? Você vai ver essa aqui e não essa fórmula aqui. Tá? Você vai ver direto com PME. O papel moeda emitida é o saldo do papel moeda emitida pela autoridade monetária do país
que no Brasil é o BCB. No Brasil, a produção de papel moeda é feita pela Casa da Moeda, mas é o Banco Central do Brasil responsável por autorizar esta produção. Então, quem produz mesmo a moeda, quem fabrica a moeda, é o menos importante para a gente no momento. O importante mesmo é saber quem autoriza, quem comanda essa fabricação, porque é ele que vai definir a quantidade de moeda que será produzida e injetada na economia. O caixa em moeda corrente do sistema bancário, CMSB, se refere à parte do depósito à vista que ficam retidos nos bancos para atender aos possíveis saques de moeda. O depósito à vista se refere ao depósito que nós realizamos nas contas correntes, né, como eu já expliquei. Esses bancos retêm uma parte desse depósito e a outra parte é ofertada no mercado por meio de empréstimo, financiamento e etc. A parte que é retida recebe o nome de encaixes e tem como objetivo garantir a existência de dinheiro quando o proprietário de uma conta corrente quiser sacar seu dinheiro. Os encaixes são realizados pelo próprio banco comercial e também pelo Banco Central, como nós já vimos. O CMSB é o resultado desses encaixes. Portanto, o CMSB ele é a soma dos encaixes mantidos como caixa dos bancos comerciais, que é voluntário, então o encaixe do próprio banco comercial com ele mesmo, e mais os encaixes mantidos junto ao Banco Central, mesmo o voluntário e o compulsório, tá bom? A parte de dever que não é preservada como encaixe, ou seja, a parte do depósito à vista que não é encaixe, é disponibilizada ao mercado, originando o que nós chamamos de moeda escritural. Esta interlocução, né, esse intermédio que os bancos realizam, confere o papel de intermediadores, como nós já adiantamos. O poder de produzir moeda escritural permite que os bancos promovam uma expansão monetária que ocorrerá conforme o multiplicador bancário. O que eu estou dizendo? Lembra lá que nós tínhamos o exemplo de R$ 1.000 que você depositou no banco, 200 foi para o encaixe do próprio banco, 100 para o encaixe do Banco Central e 700, desculpe, ficaria para utilização de empréstimos. Se eu somar 200 com 100, eu vou ter o CMSB aqui, tá? Desse caso específico somente, que seria igual a 300. E a moeda escritural seria 700. Mas o que é essa moeda escritural? Veja, você tem R$ 1.000 que você depositou ao banco. Tá lá no banco um númerozinho. Ah, professor, mas o banco tirou 700, não tá aí. Calma. Se você abrir sua conta aí agora, no aplicativo, você vai ver lá que vai aparecer um númerozinho R$ 1.000. Se você quiser sacar, você vai conseguir sacar. Só que o que o banco faz? Ele pega a moeda física tua, dela, ele tira 700 e manda para o mercado na forma de empréstimo e financiamento, como nós já vimos. É como se no mercado agora, além dos seus R$ 1.000, nós tivéssemos mais R$ 700. Por quê? Porque o banco pegou R$ 700 seu e emprestou aqui no mercado financeiro. Professor, mas não tem como, é o mesmo R$ 700. Tem como, porque quando você for sacar, ele vai pegar parte dos encaixes. Lembre-se que aqui o encaixe não é só teu, tem o meu e tem de toda a nação. Então ele vai pegar parte do dinheiro que outra pessoa depositou e vai te dar, confiando que nem, sei lá, 30% dos brasileiros irão ao mesmo tempo no banco sacar esse dinheiro. Ou fazer transferência, débito, enfim. Então ele sabe que isso não vai ocorrer. O que ele faz? Então ele usa dinheiro de outras pessoas, a nota física de outras pessoas, e emprega para você. Enquanto isso, o seu dinheiro está rendendo lá como empréstimo para uma pessoa que está necessitada. Então essa economia que antes só tinha R$ 1.000, agora ela passa a ter R$ 1.700 circulando. Tá? É isso aqui que eu estou dizendo para vocês. É esse aqui que é o efeito multiplicador bancário. Por quê? Porque agora com R$ 1.700 circulando, ou seja, com um acréscimo de R$ 700 circulando, nós podemos consumir mais, a demanda é estimulada. Ok? Certo. Vamos lá agora entender um pouquinho dessa formuletinha aqui do multiplicador bancário.
Olha lá. M de multiplicador bancário igual a 1 sobre 1 menos C, abre parênteses, 1 menos R, fecha parênteses, fecha colchete. Quem é C? C é a divisão do total de depósitos à vista sobre os meios de pagamento, ou seja, M0 mais M1. Aliás, M1, né? Que já está incluso o M0. Então aqui embaixo pode ser MP ou M1, que é a mesma coisa. Ou seja, um percentual do depósito à vista sobre os meios de pagamento. R, você calcula R dividindo os encaixes sobre MP, ou seja, o percentual de encaixes totais sobre o meio de pagamento. Encaixes totais, né, como eu já disse, total de compulsórios mais voluntários. Vamos a um exercício. Se em 2017 C é 70% e R é 30%, qual foi o multiplicador bancário naquele ano? Olha lá. Basta nós substituirmos. C é quanto? 70%. R é quanto? 30%. Então você faz 1 menos 0,7 vezes 1. Aliás, né? 0,7 vezes 1 menos 0,3. Resolve isso, subtrai de 1. E aí divide, né? Faz a divisão e encontra 1,96. Não lembrar que multiplicação sempre vem primeiro, né? Então você vai resolver o parênteses, multiplicar por 0,7. E aí você prossegue o cálculo. Mas reparem em 2018. Suponha que em 2018 C tenha subido em 70 para 90 e R tenha mantido fixo. Olha o resultado. Saímos de 1,96 para 2,7. Então o efeito multiplicador aumenta quando C aumenta, quando a quantidade de depósitos à vista aumenta. E se for o contrário, vamos manter constante o depósito à vista e aumentar o encaixe. Pela lógica, tem que diminuir, ó, de 1,97 para 1,54. Ok? Pode-se inferir, portanto, que existe uma relação indireta entre o multiplicador com os encaixes, indireta, né? Ou seja, quando o encaixe aumenta, o multiplicador cai e vice-versa. E também que existe uma relação direta entre M e o depósito à vista. Quando aumenta, esse aumenta e vice-versa. Mas como C é definido? Como o percentual, como a nação define o percentual do depósito à vista que ela realiza? Quer dizer, você recebeu o seu salário, 10 mil reais aí. Quanto por cento desses 10 mil reais você vai manter dentro do banco? Depositado no banco, quanto você vai manter nas suas mãos, debaixo do colchão, né? Na sua carteira. Veja que esse é um parâmetro comportamental. Ele depende das decisões de cada pessoa, dos seus interesses próprios, da sua forma de gestão do seu dinheiro, em relação à quantidade de moeda que preferem depositar, né? Como eu disse, e a quantidade que mantém em espécie. Certo. Dito isso, né, sobre a política monetária, quais são os instrumentos da política monetária? Lembra lá dos encaixes compulsórios? Nós podemos utilizar esses encaixes, podemos utilizar o mercado aberto e podemos utilizar a política de redesconto. Olha lá. No caso dos encaixes compulsórios, a variação do encaixe compulsório acarreta alterações na criação de moeda por parte dos bancos comerciais. Então, nós vimos que existe uma relação indireta entre o multiplicador e os encaixes. E que nos encaixes, aqui no Rzinho, está incluso o encaixe compulsório, não é isso? Então veja, se o Banco Central aumentar o encaixe compulsório, o que vai acontecer com o efeito multiplicador bancário? Vai diminuir. Isso significa que aquela geração de moeda escritural vai cair. Você vai desestimular a economia, vai retirar moeda de circulação, diminuir o consumo. Se o Banco Central reduzir essa taxa de encaixe, o multiplicador vai aumentar, ou seja, os bancos comerciais vão começar a produzir, vão ter condições de produzir mais moeda escritural. Certo? E o mercado aberto? Ele consiste em vendas ou compras por parte do Banco Central de títulos do governo no mercado de capitais. De novo, se o Banco Central ele decide reduzir a quantidade de moeda em circulação, o que ele faz? Ele vende títulos no mercado de capitais, né, obviamente. Então, quando ele vende um título, ele recebe de volta o quê?
dinheiro. Então ele está retirando dinheiro e em troca ele dá títulos públicos. Se ele quiser, e aí quando ele faz isso, ele desestimula a economia, diminui o nível de atividade econômica porque ele diminui a demanda. Quando ele quer estimular a economia, ele vai injetar dinheiro e para injetar dinheiro ele compra esses títulos. Porque ele comprando o título, ele injeta dinheiro porque ele está pagando os títulos com reais. Por fim, nós temos a política de redesconto. Consiste na oferta pelo Banco Central de empréstimos abundantes e com juros baixos aos bancos comerciais. Lembra lá que nós falamos, uma aula anterior aí, que quando o banco comercial fecha o dia, ele não tem recurso para honrar as transferências que ele precisa fazer, ele recorre ao encaixe voluntário, e se esse encaixe não for voluntário, não for suficiente, ele pega um empréstimo baseado no seu encaixe compulsório. E o Banco Central ele cobra uma taxa por isso. Né? Então, nós vimos essa situação específica, que é geralmente que ocorre, em relação à necessidade de recurso por parte dos bancos. Mas o Banco Central também pode utilizar esse recurso para quê? Para estimular ou desestimular a economia, como um instrumento de política monetária. Então, o que ele pode fazer? Quando ele quer estimular a economia, aumentar a dinâmica econômica, ele pode fomentar a oferta de crédito. E como ele faz isso? Ele vai lá na taxa de redesconto e diminui a taxa. Então ele está dizendo a seguinte mensagem para o banco comercial: olha, banco comercial, pega agora um crédito comigo para determinada finalidade, que eu vou te cobrar uma taxa menor do que eu cobro normalmente. E o banco comercial pega esse dinheiro e repassa na forma de empréstimo para as famílias ou empresas. Tá? E o inverso também é verdadeiro, né? Quando o Banco Central quer desestimular esse tipo de comportamento de crédito, ele aumenta essa taxa de redesconto. Por fim, nós temos os mecanismos de transmissão da política monetária, ou seja, falamos da política monetária, mas como que essa política monetária, quando ela é adotada, qualquer uma das três ou as três em conjunto, como que elas, seus efeitos, né, são distribuídos pela economia. Veja, quando o Banco Central ele muda ali taxa de juros de redesconto, ele acaba causando impacto nos créditos dos outros bancos. E quando ele faz isso, ele acaba provocando ajustes nas carteiras de investimento dos próprios bancos e depois, né, consequentemente, dos investidores, para que essas carteiras voltem a um equilíbrio. Né? Então, um aumento ou redução dos juros vai causar aí um efeito na própria carteira de investimentos. Riqueza. Sendo a moeda um ativo, ela pode representar um aumento ou redução da riqueza nacional. Então, aumento ou redução da oferta de moeda terá esse efeito na riqueza. A disponibilidade de crédito pode aumentar ou vai sofrer impacto, vai trazer impactos para a economia. Né? E por fim, as expectativas. Os empresários avaliam os impactos da política monetária nos preços e no mercado. Aqui já entra na questão das expectativas que nós tratamos no conteúdo anterior, quando nós falamos da política keynesiana. Né? Então, de acordo com a política monetária adotada, mais intervencionista, menos intervencionista, a favor aí de uma economia acelerada por meio da impressão de moeda, tudo isso vai trazer expectativas positivas ou negativas para os investidores, e esses investidores tomarão ações de acordo com essas expectativas. Então veja, aqueles instrumentos, esses instrumentos que nós trabalhamos, eles são utilizados pelo Banco Central. E o Banco Central, quando utiliza esses instrumentos, eles vão pensar nos efeitos que aqueles instrumentos terão sobre esses mecanismos aqui. Tá? Forma mais simples de explicar, utilizando o exemplo das expectativas, como eu já fiz. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Leiam aí o capítulo específico do Manual de Economia.
que é o capítulo 16, e leiam também, se possível, os capítulos iniciais ali que tratam do sistema monetário no livro A Nova Contabilidade Social. Capítulos 7 e 8. Até mais!